Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma programação da Escola Bíblica Dominical aqui em Joinville, Santa Catarina, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, igreja pastoreada pelo pastor Sérgio Melchior. Este programa tem o objetivo de levar até você, no seu lar, a Escola Bíblica Dominical. É logicamente que estamos tendo as nossas reuniões presenciais todos os domingos, mas tendo em vista as restrições por causa da pandemia, então a nossa frequência ela é um pouco menor do que a normal. E então, para atender aquelas pessoas que não podem estar presencialmente, nós levamos até você o bom ensino da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus em Joinville. E está junto conosco os nossos obreiros que também atuam na coordenação. Pastor Eliezer Fagundes, que é o nosso vice-coordenador, e pastor Aguinaldo Luiz, nosso terceiro coordenador da EBD. Eles estarão neste momento fazendo a sua saudação. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para transmitir mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero transmitir o meu abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanham pelos canais da IADIO e também os nossos irmãos que acompanham pela 107,5 FM. Pedimos que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, que você possa acompanhar conosco e ser edificado por mais um trimestre que estamos iniciando aqui, um trimestre abençoado, e que esta lição sirva de bênção para a sua vida e para a sua família. Muito bem, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. É sempre um prazer e uma alegria muito grande poder estar aqui na programação de EBD em seu lar, na companhia dos pastores Josias Rosa e também Eliezer Fagundes. E é claro, a lição de hoje é fantástica e chama a nossa atenção para buscar aquilo que Deus tem preparado para nós, tá? Deus te abençoe e te guarde. Muito bem, nós estamos iniciando mais um trimestre com lições preciosas para estudarmos durante esse trimestre que se inicia neste domingo, dia 4 de abril de 2021. Recentemente estudamos sobre o verdadeiro pentecostalismo. Foram lições maravilhosas, houve um mover de Deus, muitos irmãos foram batizados com o Espírito Santo, e tudo isso nós podemos ver que Deus ele continua agindo no meio do seu povo. E esta lição que estaremos iniciando hoje, sobre dons espirituais e dons ministeriais, é exatamente uma continuidade do que aconteceu e vem acontecendo no povo pentecostal. Porque o batismo com o Espírito Santo, sempre dizemos que é a porta para os demais dons que a igreja recebe da parte do Senhor Jesus. E o tema desta lição, deste domingo, é o seguinte: e Deus deu dons aos homens. Então, podemos ver aqui que é algo que provém de Deus, e deu dons aos homens. Este é o tema inicial desta série de lições bíblicas que serão ministradas a cada domingo. O nosso texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, onde nos diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que promessa maravilhosa! Quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, reuniu aquele número de discípulos e disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E ali, quando completou os 10 dias após a ascensão de Jesus, e coincidiu com o dia de Pentecostes,
aquele grupo de irmãos que estavam ali motivados em oração, em adoração, em coenonia, eles foram abençoados, agraciados com a preciosa promessa do derramamento do Espírito Santo. E ali iniciou então, podemos dizer assim, a igreja primitiva, e os dons espirituais começaram a ser exercitados, trabalhados no meio do povo de Deus. A nossa lição, ela também fala a verdade prática. E a verdade prática nos diz o seguinte: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Estamos aguardando por este dia, por este evento tão especial que é o arrebatamento da igreja, que é o momento em que nós vamos deixar este mundo para estar para sempre com o Senhor. E ali, neste espaço que estaremos com o Senhor, não teremos mais sofrimentos, não teremos mais lutas, problemas, porque estaremos num corpo especial, ali haverá paz e alegria na presença do Senhor. Eu aguardo este dia, você aguarda? Então continue sendo fiel ao Senhor, porque uma hora para outra, a trombeta de Deus vai soar e nós vamos dar adeus, a este mundo e vamos estar para sempre com o Senhor. A nossa leitura em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3 a 8, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7. Eu estarei lendo aqui os 2 primeiros versículos e os nossos companheiros pastores estarão dando sequência. Nos diz assim o versículo 3 do capítulo 12 de Romanos: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito bem, leitura maravilhosa, onde está extraído todo o ensino que estaremos aqui juntamente com os nossos companheiros, compartilhando este assunto tão importante. Todas as nossas lições têm os seus objetivos a alcançar, e nós podemos ver que esta lição, o seu objetivo geral é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Então, os dons na vida da igreja continuam sendo atuais. A igreja, ela sempre está atualizada. Podemos ver também os objetivos específicos. Primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Tem base bíblica. É extraído e é orientado pela palavra de Deus. Como exercitar, como trabalhar esses dons que ele dá aos seus servos para a edificação e crescimento da igreja.
Segundo ponto, analisar os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E por último, informar que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha os seus problemas na administração dos dons. E isso nós vamos trabalhar daqui a pouco. A igreja de Corinto, ela possuía todos os dons, mas tinha os problemas. Uma igreja constituída por ser humano, as falhas sempre vão acontecer. Por isso, devemos estar norteando todas as nossas atividades pela palavra de Deus. Muito bem, nós vamos então para a parte introdutória desta lição com o pastor Eliezer. Pastor Eliezer falando já, entrando na parte introdutória desta lição. Amém, pastor Josias. Mais um trimestre abençoado, como disse o pastor Josias, dando continuidade, né? Que encerramos aí o trimestre sobre pentecostalismo e iniciamos um trimestre falando sobre dons espirituais e ministeriais. O que é dons, né? Temos aqui um conceito, são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, é uma dádiva, é um presente de Deus para a igreja, né? Os dons são atuais, os dons são bíblicos e todas essas dádivas que são concedidas pelo Espírito Santo têm um propósito. E é isso que nós vamos entender nesta lição. Esta é uma lição básica, uma lição, a primeira lição do trimestre, e depois, conforme cada lição, nós vamos aprofundar em cada dom que será estudado, né? E nesta lição nós vamos entender qual é o propósito, qual é os objetivos que Deus concede essa dádiva aos crentes, à igreja, qual a finalidade, qual o propósito, né? Vamos entender também no Antigo Testamento como era, como é na Nova Aliança. Então, vai ser uma lição maravilhosa que nós vamos estar aqui estudando a partir deste trimestre. Muito bem. E o primeiro tópico da nossa lição, então, fala sobre os dons na Bíblia. E eu quero convidar o pastor Aguinaldo para que ele fale um pouco sobre este tópico número 1, sobre os dons na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também, aqui o terceiro tópico diz, uma dádiva para a igreja. Muito bem, como bem falou já o pastor Eliezer aqui, também o pastor Josias, essa lição é fantástica, uma lição muito interessante e nos chama a atenção para a busca dos dons espirituais. Nós precisamos aqui, antes de qualquer coisa, diferenciar o que é dom espiritual e o que é talento humano. As coisas parecem que são tão semelhantes, mas há uma diferenciação muito grande entre talentos e dons. Quando se fala em dons naturais, ou talentos naturais, são habilidades naturais, habilidades humanas, que podem ser conquistadas, melhoradas, aperfeiçoadas, e assim sucessivamente. É quase que igual aquela pessoa que nunca entrou numa aula de violão, mas de repente pega o violão e começa a tocar maravilhosamente. São dons naturais, que podem ser melhoradas dia após dia. Há uma diferença, então, entre talentos naturais e os dons espirituais. Dons espirituais já são habilidades espirituais, capacidades espirituais que o Espírito Santo ministra sobre cada um individualmente e indistintamente. E aqui esse primeiro subtópico que fala sobre os dons na Bíblia, o autor lembra ali na lição que nós podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas. Todavia, os dons, ele lembra ali, não estavam acessíveis ao povo de Deus na Antiga Aliança, como observamos hoje na Nova Aliança. A gente vê a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento de uma forma esplêndida, porém,
esporadicamente, em casos isolados, usando reis, usando alguns profetas, para a entrega da mensagem que o Senhor queria que o povo recebesse. Então nós vemos, sim, a atuação dos dons no Antigo Testamento. Há quem diz que no Antigo Testamento não havia dom espiritual. Claro que havia. Não como nós conhecemos hoje na Nova Aliança, com o derramamento do Espírito Santo após o dia de Pentecostes. Mas o Espírito Santo já agia de forma esplêndida no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, manifestando a glória e a presença de Deus através dos seus mistérios, dos seus charismas, né, que são os dons espirituais. Então, acontecia então essa manifestação, esses vislumbres do Antigo Testamento em situações esporádicas, né, de vez em quando, para que os propósitos de Deus se cumprissem ali naquele povo, enfim, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E é claro, pastor Josias, pastor Eliezer, no Novo Testamento, nós vemos ali que, na Nova Aliança, lembra que o autor, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes, proclame a salvação. Como quando Jesus ascendeu ao céu, e ele prometeu um grande derramamento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes foi marcante, porque muitas pessoas foram cheias, né? Muitas pessoas experimentaram aquilo que os profetas, principalmente o profeta Joel, havia profetizado, que iria acontecer um mover muito grande. E então, a partir do dia de Pentecostes, nós vemos ali a manifestação especial e extraordinária da parte de Deus, através do Espírito Santo, sobre o povo. Agora, o autor lembra aqui nesse parágrafo que há propósitos dos dons espirituais, né? Qual é o propósito principal de um dom espiritual, por exemplo? É glorificar a Deus. Né? Um dom espiritual que não serve para glorificar a Deus não é dom espiritual. Né? Então, a princípio, quando se fala em propósitos dos dons, é glorificar ao Senhor, capacitar a igreja para o cumprimento de sua missão, que é ganhar almas para Jesus, né? É o enriquecimento do reino de Deus e também edificar o corpo de Cristo. Então, há sim propósito nos dons espirituais, por isso que eles estão disponíveis à igreja do Senhor. Lembramos, o pastor José falou muito bem aqui, que os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo é a antessala dos dons espirituais. Você precisa experimentar o batismo no Espírito Santo. Você precisa experimentar o dom de línguas. E então você passará a estar em outras esferas, estará galgando, conquistando outras coisas espirituais, outros dons espirituais. Né? E isso, é claro, há quem diga que o preço foi pago e tudo está certo. O preço da nossa salvação foi pago na cruz, Jesus pagou. Mas para você conquistar os dons espirituais é necessário, é preciso sim um tempo de preparação, é preciso que você busque ao Senhor constantemente, que você viva uma vida que agrade a Deus, que haja consagração, que haja disponibilidade dessa busca constante ao Senhor e às coisas celestiais. É aquilo que Paulo diz em Colossenses 3:1, buscai as coisas que são de cima. O que tem de cima para você? Tem dons espirituais, tem mistérios espirituais, tem uma vida de relacionamento com Deus, tem muita coisa lá de cima para você, para mim, para nós, usufruirmos aqui na terra enquanto nós estamos vivendo. Então, pastores, esse primeiro subtópico trabalha isso. No Antigo Testamento havia sim dons espirituais. No Novo Testamento, claro, isso foi aberto de uma forma extraordinária. E, é claro, se constitui uma dádiva para a igreja. Aí o autor lembra aqui que, a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo, ele fala aqui a respeito dos dons. Dividimos os dons aqui em 3 categorias: dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Então, há muitos dons. Há quem pensa que só há os dons ali, que Paulo fala, os 3 dons de expressão vocal, os 3 dons de revelação e os 3 dons de poder. Não, mas tem muitos dons, né? Dons de categoria de ministério, espirituais, acessíveis à igreja do Senhor Jesus. E aqui embaixo, o autor lembra aqui que
quando o apóstolo expõe aqui o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons de uma lista, antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo e, é claro, né, glorificar ao Senhor. Então nós temos muitos dons, já vamos entrar ali na frente, mas nós temos dons de ministério, temos o dom de exortação, também é um dom, o dom de repartir, isso também é dom, sim. Nós temos dom de misericórdia, alguns só querem receber, né, mas não agem com misericórdia, mas é um dom também. Nós temos também, no que se refere aos dons de poder, aos dons de ministério, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, enfim, é uma variedade de dons que estão disponíveis para aquelas pessoas que estiverem buscando ao Senhor. Claro que Deus tem preparado coisas espirituais e especiais para aqueles que estão em sua presença. Pastor Josias. Muito bem, ouvimos aí então a explanação deste primeiro tópico, os dons na Bíblia, pelo pastor Aguinaldo. E o último tópico que ele mencionou aqui, uma dádiva, né, para a igreja. Isto é muito importante. E quando nós lemos o capítulo 4, versículo 12, do apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então tem um objetivo, os dons na igreja do Senhor, Deus deu os dons com esses objetivos, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esta palavra aperfeiçoamento, aqui no grego, catartismos, era usado para indicar a correção de ossos partidos, a restauração de algo ao seu estado primitivo. Olha só a importância dos dons para restaurar vidas que muitas vezes estão fora dos padrões de Deus. Os dons são manifestados para este objetivo também no meio da igreja do Senhor. Outra coisa que podemos ver aqui, como também para a obra do ministério, quer dizer, dando aptidão, né, habilitando as pessoas, capacitando cada dia mais para a obra do ministério. E, por último ali, como diz este versículo, para a edificação do corpo de Cristo. Essa expressão aqui, edificar, por sua vez, no grego, ele denota o ato de construir. Quer dizer, é usado só figuradamente no Novo Testamento, no sentido de edificação e promoção de crescimento espiritual. Os dons na igreja devem ser administrados por aqueles que recebem esta graça de Deus, para que haja edificação, haja crescimento, haja um mover abençoador em favor do povo que adora, que glorifica o nome do Senhor. Vamos para o segundo tópico da nossa lição com o pastor Eliezer, onde aqui fala sobre os dons de serviços, dons espirituais e ministeriais. Essas classificações, como já falou o pastor Aguinaldo, é mais para entendermos exatamente os objetivos de cada dom desse no exercício na igreja do Senhor. É isso aí, pastor Josias, pastor Aguinaldo. Falar em dons, né? Dons, me chama a atenção aqui a palavra dádiva, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele tem a origem de dar. E isso nos remete a algo que não é por mérito nosso, né? Não é por mérito nosso. O Espírito Santo concede conforme a sua vontade, conforme o seu querer, ele dá. Para quê? Com um objetivo, né? Para sermos bênçãos na igreja, para sermos bênçãos para crescimento espiritual, para a glorificação do nome do Senhor. Esse é o objetivo que o Senhor nos dá, os dons. E aqui, trabalhando esse segundo tópico, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Eu chamo a atenção para essa palavra, né? Autossuficiente. O que é isso? É você tentar fazer tudo sozinho. O corpo de Cristo, ele se relaciona com vários membros. Então, ninguém consegue fazer a obra do Senhor sozinho. E a gente observa que não tem também uma pessoa que tenha todos os dons.
um completa o outro. E isso é maravilhoso. Isso é o corpo de Cristo, né? Quando estamos trabalhando na igreja, a gente vê que um obreiro completa o outro. E Deus coloca pessoas diferentes ao nosso lado justamente para isso, para que haja edificação na igreja, né? E Ele presenteia cada um com um dom específico para o crescimento da igreja, para que a igreja possa prosperar, crescer como corpo de Cristo. Eu quero fazer leitura em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao versículo 9. Olha que interessante esse texto aqui que Paulo escreve. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que lindo, Paulo trazendo esse ensinamento maravilhoso sobre o corpo de Cristo. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Então não precisa ser autossuficiente, Deus não concede dons às pessoas para se orgulharem, para achar que são melhor que os outros ou são mais espirituais. Não é esse o objetivo. O objetivo é crescermos, desenvolver o trabalho diaconal, exortação, repartir, presidir, exercer misericórdia, como foi falado aqui pelo pastor Aguinaldo. O segundo subtópico trabalha aqui conhecendo os dons espirituais. É claro que é uma lição introdutória e os dons espirituais serão aprofundados nas próximas lições. Mas, como forma didática, né, é importante nós mencionarmos aqui. Temos alguns dons que o apóstolo Paulo menciona ali em 1 Coríntios capítulo 12, né, como palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas, né? E temos várias características, vários dons. Eles não se exaurem, né, apenas em uma lista, porque a manifestação do Espírito Santo ela é multiforme, ela tem várias maneiras de ele agir, de ele se manifestar. Então, aqui apenas para entendermos, né, didaticamente, compreendermos cada dom e podemos entender aqui, como foi mencionado pelo pastor Josias, a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, mas ela tinha alguns problemas naquela igreja. E o apóstolo Paulo, então, vem com ensinamento forte, vamos dizer assim. E eu quero mencionar aqui que os dons, ele pode ter 3 origens. Pode ser um dom divino, que é Deus, e quando é Deus não resta dúvida, né, pastor Josias, pastor Aguinaldo, não há bagunça, não há... porque Deus trabalha de maneira organizada, e quando é Deus não resta dúvida. Mas pode ser de origem demoníaca também, aí nesse caso tem que repreender, né, tem que repreender. E pode ser de origem humana, meninice. Nesse caso, a solução é o ensino, né? A exortação, o ensino pastoral, para que não haja distorções e nós possamos crescer na graça e no conhecimento e desenvolver os dons espirituais com alegria, com edificação, para o crescimento da igreja e da obra do Senhor. Neste caso, pastor Eliezer, neste caso aí, de muitas vezes sendo origem humana, por isso o apóstolo Paulo aqui, ele foi bem enfático, ele disse, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, quer dizer, não é uma palavra, né? Palavra no sentido de não quero que sejais ou tenham falta de entendimento, ou vocês não venham compreender exatamente como deve funcionar. E ele começou então a orientar como deve ser usado os dons na igreja do Senhor para edificação, consolação, exortação, e tudo isto com base, orientação de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele teve uma intimidade com Cristo
de uma maneira tão maravilhosa. Quando ele ensinou sobre a Santa Ceia, ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma intimidade com Cristo, e os ensinos que ele passou para a igreja e para os irmãos em Coríntio, tinha base divina em suas vidas. É isso aí, pastor Josias, e o apóstolo Paulo, ele traz esse ensinamento para a igreja de Corinto, juntamente com esse objetivo de instruí-los, porque estava acontecendo alguns exageros, né? E nós temos que cuidar com os opostos. Proibir os dons espirituais não é o caso. Nós somos uma igreja que valoriza os dons espirituais. E também usar os dons espirituais de maneira inadequada também não é o correto, porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, 40, que tudo deve ser com decência e ordem. Então deve haver ensinamento, deve haver moderação, usar com reverência, e quando as coisas são de Deus, tudo é abençoado. Deus não causa confusão, né? E aqui o terceiro subtópico fala sobre acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais em 5, né? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e doutores. Podemos dizer, de forma didática, pastor Josias, pastor Aguinaldo, os dedos da nossa mão, né? A gente aprendeu assim, e é importante, né? O polegar, qual é? É o apóstolo, sobrepõe todos os outros. Hoje seria o missionário, né? O que chegou primeiro, o apóstolo. O profeta, né? O dedo indicador, profecia. O dedo médio é o evangelista, o que vai primeiro, que vai lá na frente. Os pastores é o dedo da aliança, né? É o que está casado com Cristo, casado com a igreja, um compromisso, né, com a igreja de estar ali. E os doutores, o dedo pequenininho, né, o dedo minguinho, né, que é o que vai lá mais fundo, aonde muitas vezes os outros não conseguem chegar, mas o doutor, o mestre, ele se aprofunda num texto, num versículo e extrai lições maravilhosas. E todos esses dons ministeriais é para a edificação da igreja. Não é que um é melhor que o outro, não, todos juntos devem caminhar unidos para a edificação e para o crescimento do reino de Deus. Nós vivemos dias, finalizando aqui a minha fala, em que valorizamos muitas vezes o carisma, valorizamos os dons em detrimento do caráter, né? E é importante mencionar isso. Nós somos uma igreja que valoriza os dons espirituais, mas antes disso nós valorizamos também o caráter, o comportamento, que é o fruto do Espírito. De nada vale termos os dons e não termos o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, busque os dons espirituais, mas tenha o caráter de Cristo, tenha o fruto do Espírito na sua vida. E o mais importante, que o amor esteja em nossos corações. Não é isso, pastor Aguinaldo? Eu vou lembrar aqui algo importante, pastor Eliezer, pastor Josias, que tanto o batismo no Espírito Santo quanto os dons espirituais não são selos de salvação ou sinônimo de salvação. Você pode até ser usado nos dons e poderá não alcançar a salvação se você brincar com as coisas de Deus, né? Porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é o Senhor e a palavra é dEle. Mas é importante lembrá-los que algumas pessoas parece que se escondem, né, pastores, atrás de um dom. O dom não leva ninguém para o céu, não se engane, o que vai levar você e eu para o céu é a nossa vida de devoção diante da presença do Senhor. Essa sim fará toda a diferença em nossa vida. É isso aí, não se mede a espiritualidade pelos dons, né? É isso que, fechando aqui esse tópico, né, pastor Josias? Não se mede a espiritualidade pelos dons. Dons é dádiva, é presente, é graça, né? Não merecíamos, não somos melhores do que ninguém, mas pela sua bondade e misericórdia, Ele concede dons aos homens para a edificação da igreja e para servirmos. Ministério não é ser visto, ministério é serviço. Muito bem, vamos então para o terceiro tópico da nossa lição e vamos agora estudar um pouquinho sobre a igreja de Corinto. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais.
Era uma igreja fervorosa. Era uma igreja, né, que tinha todos os dons, se manifestavam, mas de uma forma não adequada como deveria ser, como deveria funcionar. Por este motivo foi que o apóstolo Paulo ele chamou a atenção dos irmãos e disse que ele não queria que os irmãos fossem ignorantes concernente ao exercício dos dons espirituais. E nós sabemos que existia ali uma desinformação concernente aos princípios que norteiam o uso dos dons espirituais. A unidade da igreja estava sendo afetada, existia divisão. Uns diziam assim, eu sou de Paulo. Paulo é ensinador. Outros diziam assim, eu sou de Apolo. Apolo era eloquente na palavra. Enfim, existia uns querendo fazer partidos dentro da igreja. E a igreja é uma comunidade de irmãos, onde deve existir a koinonia, o amor, a comunhão, deve reinar no meio do povo de Deus. É logicamente que cada líder tem um temperamento, um prega mais avivado, outro é mais ensino, e isso não faz com que nós vamos desconsiderar as pessoas. Como, por exemplo, eu não posso ir frequentar uma reunião, eu vou adorar a Deus e sair dali e dizer assim, eu não gostei do pregador, eu não gostei do tipo de mensagem, eu não gostei do cantor. O cantor, ele não foi cantar para você, ele foi cantar para adorar ao Senhor. O pregador, ele foi ministrar a palavra que Deus colocou em seu coração para atingir as pessoas que estavam ali. Mas muitas vezes não serviu aquela mensagem para você, mas alguém saiu dali confortado, motivado, animado, e isto não pode existir. Não, eu só vou no culto quando for o pastor tal que estará pregando. Eu só vou na reunião quando vir um pregador de fora, de outra cidade. Não, valorize os irmãos, valorize os pastores, valorize os obreiros que estão ali diariamente, né, frequentando, cooperando, que você conhece, sabe onde ele mora, conhece a sua família, conhece a sua vida. Adore ao Senhor e louve a Deus por essas pessoas que cooperam na obra do Senhor. Então, a unidade da igreja estava sendo afetada. A igreja de Corinto estava dando ênfase às divisões. Porém, os dons são concedidos pela graça de Deus e não também por méritos humanos. O terceiro tópico aqui diz que eles se achavam autossuficientes, né? Achavam que agora eles possuidores de um dom que Deus ou deu pela sua misericórdia, eles eram superiores a outros. Não, se Deus tem te dado um dom de profecia, de discernimento, use para que o nome do Senhor seja louvado. Mas você não é maior do que o líder da escola bíblica, você não é maior do que o teu pastor. Não, você deve realmente estar submisso à liderança espiritual a qual você pertence e deve adorar ao Senhor. Outra coisa, né? Você que tem um dom, Deus tem te usado para usar na igreja. Você agora não pode se achar agora o dono, e não, eu só vou profetizar aqui na minha casa, e aqui agora as pessoas vêm me consultar. Não, não existe o ministério de profeta, existe o dom de profecias, que Deus dá para edificação e consolação do corpo de Cristo, para que haja crescimento da igreja do Senhor. Por isso, a lição da escola bíblica dominical é muito importante. Você que tem um dom, frequente a escola bíblica dominical, frequente os cultos de edificação cristã, onde é ministrado ensinos com mais base bíblica, com maior tempo, e você vai exercitar aquilo que Deus te deu com uma tranquilidade maior, e Deus estará sendo louvado e glorificado. Esse terceiro ponto aqui da nossa lição diz: os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Pensou bem?
Não é porque você é bonzinho, porque você ora mais. Não, é porque Deus conhece o íntimo do teu coração. Por isso o apóstolo Paulo, em determinada ocasião, ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Mas aí é que nós temos que ter o cuidado. Qual é o objetivo? Eu quero o dom de profecia, porque daí eu posso me levantar num culto em que o pastor está pregando, alguém está cantando, e de repente eu me levanto ali falando em línguas, e daí toda a atenção vai ser para mim? Não. Faça com critério, com calma, com tranquilidade. Deus te deu uma mensagem, se o pastor está pregando, você pode até aguardar um momento, né, para entregar. Se Deus te deu uma mensagem que é para alguém, não precisa você falar para toda a igreja, vai lá e fala para aquela pessoa. É ordem no culto que a igreja realmente aqui de Corinto estava precisando. Estava se levantando 3, 4 e profetizando à mesma hora, aí não era assim, e não é assim que a Bíblia nos orienta. Agora, o que nós não podemos fazer é extinguir o Espírito, é impedir as profecias. Deixa Deus usar aqueles que foram agraciados com os dons que Ele dá, é Deus que dá. E a orientação, ela é bíblica, como deve ser usado nos momentos certos. Pastor Eliezer? Muito importante, pastor Josias, esses conselhos para os nossos dias, né? E eu quero destacar aqui 2 provérbios. O primeiro, provérbio 16, 18. O orgulho precede a ruína. A pessoa que é orgulhosa, que usa o dom espiritual para o seu proveito próprio, ou para se achar melhor que os outros, ou muitos talvez pensem que por ter mais dons, são mais santos, mais santificados, né? E o pastor Aguinaldo falou, nós temos ali Mateus 7, 21, se não me falha a memória, que alguém vai chegar, mas eu preguei, eu cantei, eu fiz isso, apartai-vos de mim que não vos conheço. Ou seja, é necessário ter o fruto, ter o caráter de Cristo. E o outro provérbio que eu destaco aqui, Provérbios 15, 33, a humildade precede a honra. Se Deus te deu algo, um dom espiritual, usa com zelo, com dedicação, com amor, né? O amor é o maior termômetro da genuína espiritualidade. Usa com amor, com dedicação, né? Com humildade, reconhecendo que não é seu, é Deus que te presenteou e é dele, né? É um presente dele para você. E assim Deus vai estar te honrando, abençoando o teu ministério, abençoando a tua família. Tu vai sempre ser abençoado aonde você chegar, porque você não está buscando proveito próprio, você está usando com zelo e dedicação aquilo que Deus te deu. Pastor Aguinaldo. Eu olho para esse tópico inteiro aqui, eu vejo algumas coisas muito necessárias, importantes que se lembre. Por exemplo, os dons espirituais não eram somente para o primeiro século da igreja, né? Os dons espirituais, eles continuam em operação em nossa atualidade, em nosso século XXI, na era da pós-modernidade, nós temos os dons espirituais ainda em operação. Isso é importantíssimo. Vocês frisaram muito bem aqui a respeito da vanglória, né? Porque um tem um dom, e aí já começa a pensar que é melhor do que o outro irmão que não tem. Os dons não são nossos, os dons são do Senhor, são do Espírito Santo, né? E eu vejo uma questão ali, pastor Josias, pastor Eliezer, que alguns dons estavam sendo supervalorizados e outros não. Mas será que tem um dom melhor que o outro? São dons espirituais, são presentes, são dádivas. Será que Deus ia dar um mais inferior que o outro? Não. Todos têm a sua utilidade dentro da obra do Senhor. Aquilo que você pensa que talvez não seja tão importante, pode ser talvez até bem mais importante do que você imagina. Então é preciso valorizar os dons espirituais, é preciso, de uma forma coletiva, na verdade, e, é claro, saber, ter a convicção plena de que os dons são do Senhor, Ele usa
a cada um de nós como ferramentas suas dentro de uma esfera espiritual para que o nome dele seja glorificado e a igreja seja edificada, né, através dos dons. Lembrando que não devemos nos orgulhar de nada, porque tudo que fazemos é para a glória do nome do Senhor. Pastor Josias. Muito bem, estamos chegando então para o final desta lição tão maravilhosa. Lembrando que os dons, eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você que esteve participando desta programação continue sendo abençoado pelo Senhor. E que você continue amando a escola bíblica dominical, a escola da família cristã. Não vá sozinho. Leve a família para participar da escola bíblica dominical. E lembre também que nas nossas lições, né, no início de cada lição, nós temos ali umas leituras diárias que você pode reunir a família e ler, cantar, fazer um pequeno comentário. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E no domingo, então você faz aquele fechamento lá, juntamente com os alunos, com o professor, e vai ser sempre uma bênção. Nossos companheiros dando a sua palavra de agradecimento. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, né, e que você possa buscar os dons espirituais e usá-lo com sabedoria, com entendimento, sabendo que é graça, né? É um favor imerecido. Não merecíamos, mas pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos presenteia para que possamos usar no corpo de Cristo para a honra e glória do seu nome. Deus te abençoe e que você tenha um domingo abençoado juntamente com a sua família. Muito bem, desde já queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui em mais uma EBD em seu lar para você. Lembrando que nossa igreja está de portas abertas, são quase 180 templos esperando por você, tá? E não se esqueça que toda sexta-feira, das 9 às 10 da noite, nós temos EBD em Foco na rádio 107,5 FM. Temos também programação diária, mirim, no sábado, no domingo, claro, né? Todos os templos da nossa igreja, a partir das 8 horas, já estão abertos, esperando você para a escola dominical, que começa pontualmente às 9 da manhã, até às 10, 10h20, por aí, já está encerrando. Então, apareça, tá? Você é bem-vindo. Deus abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Muito bem, eu quero orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento elevamos a nossa voz diante de Ti e pedimos a bênção em favor de todos que estiveram participando desta programação. Pai querido, se alguém está enfermo, Tu és o médico dos médicos. Abençoa, responde às nossas orações, afasta todo mal do meio do Teu povo e abençoa também a nossa nação. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.